Este evento aqui, esta saída, é para ser celebrado em todo o tempo, que foi exatamente o que o grande reverendo colocou aqui há poucos instantes. E na minha próxima fala, eu vou trazer aqui uma grande preocupação que eu tenho em relação a essa questão de se trazer elementos judaizantes para dentro da igreja. Mas eu posso até de repente estar colocando aqui para que os colegas de repente possam estar desdobrando essa minha fala. Eu me preocupo muito, pastor Aquino, quando se coloca, por exemplo, uma bandeira de Israel dentro de uma igreja num evento missionário e não se coloca a bandeira de outros países. E às vezes o evento é tido como evento de missões transculturais. Que transculturalidade é essa que eu coloco a bandeira de Israel e se, por exemplo, um árabe estiver lá? Como é que ele vai se sentir? Eu deixo essa pergunta para os colegas se entenderem, desenvolverem. Se não, quem estiver me ouvindo também pode estar ligando para cá e dando a sua opinião. Pastor Adailto, e há informações de que há igrejas no Brasil que as pessoas não podem adentrar ao templo de sandálias ou sapatos, porque elas são orientadas a tirar os calçados, pois, segundo ensinam, elas irão pisar em terra santa. É verdade. Aí você vai para o Velho Testamento, porque o Novo Testamento não tem lugar santo, não tem tapete santo, não tem roupa santa, não tem coisa ungida. Quem é santo somos nós. Nós somos um povo de Deus santo, separado por Deus. Pastor, lhe deu uma parte. Olhe, o pastor tocou no assunto, eu pedi aqui para fazer uma colocação teológica. Um dos grandes equívocos dessa teologia lânguida, dessa teologia siriguelana, propagada por muitos, não todos, mas por muitos neopentecostais, é tentar interpretar o Novo Testamento à luz do Antigo. E não é assim. O Antigo Testamento, até onde eu aprendi, aqui está um professor de história, o Antigo Testamento é interpretado à luz do Novo. E não o contrário. O que tem sido feito. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Todo mundo quer ser cabeça. Ora, um corpo com muitas cabeças é o quê? Uma besta fera. Sim, pastor Erasmo, o senhor está dizendo que esse movimento começou na década de 90. Junto com que movimento? O movimento de apego a Israel começou na década de 90. Junto com que outro movimento? O movimento da teologia da prosperidade. Esse apego a Israel é um dos filhos da teologia da prosperidade. Por quê? Porque onde é que você vai encontrar comércio, viagem, turismo? Onde é que você vai encontrar na Bíblia incentivo ao apego às coisas materiais? Vocês serão prósperos quando chegar na terra prometida e haverá colheita em abundância. As promessas que são feitas ali no Êxodo, elas nunca vão se cumprir. O povo de Israel nunca vai experimentar, porque eles nunca vão obedecer. Não é que Deus é mentiroso, mas porque o povo nunca vai se colocar. Agora, essa fala do Tavares, quando ele fala isso, é interessante, e essa discussão que a gente está fazendo, por quê? Por exemplo, a festa dos tabernáculos, que o povo habitava em cabanas. Sim. A ideia de que o Antigo Testamento é que lança luz no Novo, a ideia, por exemplo, que está nessa festa, é a ideia de que o povo é peregrino na terra. Exatamente. Portanto, se o povo é peregrino na terra, o povo é nômade, o povo está de passagem, o povo é transitório. Nesse sentido, a igreja, ela não tem suas raízes aqui, ela é transitória, ela é passageira, ela está de passagem, ela é peregrina. Sim. Olha o sentido aí.
O problema é quando chega na festa das colheitas. Na festa da colheita, então, você incentiva a aquisição de bens materiais, você fala de prosperidade e de bênção, e que o Velho Testamento promete uma terra. A festa da colheita incentiva prosperidade, não é? A premissa. Agora, quando você chega no Novo Testamento, você encontra a cruz. As promessas de prosperidade no Novo Testamento só vão se cumprir no céu, não é? Eu avisto uma terra feliz, quando Jesus disse, eu vou preparar um lugar, e eu vou preparar aquele lugar. E quando eu voltar, vos levarei também, para que onde esteja, vocês estejam também. Lá em João 14. Então, enquanto no Velho Testamento, todo incentivo é para uma terra ali, lá em Canaã, vocês terão uma terra, e essa terra vai dar fruto, e vocês serão ricos, vocês serão abençoados. Quando chega no Novo Testamento, não. A prosperidade do Novo Testamento está no céu. Por isso que essas festas, elas surgem com a teologia da prosperidade. Então, quando o indivíduo está fazendo isso, ele está, de fato, trabalhando em cima da teologia da prosperidade. Eu acho que o grande problema dessa ideia da prosperidade é quando você fica fixado nela, né? Por exemplo, você vê a prosperidade pela prosperidade. Mas quando você olha assim, em linhas gerais, por exemplo, é nítido que o cristão, a pessoa que se rende a Cristo, né? Ela tem, evidentemente, todo um olhar, o olhar para a vida é transformado. Aí o que a gente vai perceber é o seguinte, o sujeito, quando ele se entrega a Cristo, e a verdade bíblica sobre a prosperidade está no trabalho. Está no fruto do seu trabalho, está na capacidade de você construir, de você suar a camisa, né? Você lembra da grande obra do Max Weber, né? Sim. A grande obra do Max Weber, que é exatamente essa lógica do trabalho que ele vai estabelecer, analisando o desenvolvimento das potências na Europa, né? Que eram cristãs protestantes, né? Então a gente tem aí essa verdade. Agora, essa prosperidade fantasiosa que o sujeito fica imaginando que quando entrega a vida para Cristo, pula da Vila Luizão para o Renascença. Pastor, me permite, as promessas do Velho Testamento, no seu total, só podem ser, de fato, ser cumpridas no céu. Então tá bom, vamos pro nosso intervalo, porque falando em prosperidade, a gente precisa também faturar, tá? Estamos apresentando Na Roda dos Esclarecedores. 12:37. Voltamos a apresentar Na Roda dos Esclarecedores. 92 e a enquete do dia. Já voltamos com o programa Na Roda dos Esclarecedores. Hoje estamos discutindo aqui sobre festas bíblicas judaicas. A enquete pergunta se a igreja deve guardar festas e costumes judaicos. E você aí, o que você pensa? Qual a sua opinião? Você tem uma opinião formada a respeito desse assunto? Você pode ligar 32140092, às vezes você pode não conseguir, que as linhas ficam congestionadas. E também pode tentar aí, se não conseguir na plataforma, pode enviar torpedos para 8209-9851. 8209-9851. Tem o Facebook também, você pode participar através do Facebook do programa Na Roda dos Esclarecedores, postar lá a sua opinião e fazer perguntas também. Vai ser bem interessante aqui pra gente, que você pode também nos ajudar a estar construindo, né, o nosso debate. 92 e a enquete do dia. Vamos ver aqui os torpedos que estão chegando, 8209-9851. Chegou um torpedo aqui dizendo o seguinte: por isso as viagens a Israel têm aumentado? Meu pastor tem ido todos os anos. É errado, pastor Erasmo? Ouvinte perguntando aqui sobre essas viagens que são feitas, né? Olha, eu penso que a questão é que qual o propósito, né, de você ir a Israel? Se você está indo a Israel para, digamos, fazer uma viagem e fazer um estudo, por exemplo, conhecer melhor a terra
onde nasceu o cristianismo, fazer um levantamento de fontes primárias por onde Jesus andou, visitar aqueles ambientes, cara, tá de boa, tremendo de Deus. Eu acho que quem tem condições de ir, vai na paz, tranquilo. Se você vai para Israel com o intuito de fazer uma viagem turística, de repente tem dinheiro na conta, precisa dar uma despairada na cabeça, enfim, vai também, tá tranquilo, de boa. Eu não vejo nenhum problema. A grande questão é quando você associa a viagem a Israel com um poder mágico sobre a vida e sobre a vida das pessoas. Tipo assim, eu fui para Israel e cheguei agorinha de Israel e tô com um negócio novo aqui para passar para as pessoas. Tô com uma unção nova, tô trazendo uma oração mais poderosa, tô trazendo algo novo para você. Trouxe um pouco de água lá do Rio Jordão, aproveitei e trouxe um pouquinho de sal para a gente fazer um descarrego por aí, por onde a gente passar. Quer dizer, quando você dá esse poder mágico à viagem, aí eu já fico meio que preocupado com isso, né? Porque não tem sentido. Nós estamos em Cristo, a nossa vida está em Cristo. Jesus Cristo ensinando os discípulos a orar, ele disse para eles, olha, quando vocês forem orar, entra no quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E em secreto o teu Pai vai te ouvir. Olha só a dinâmica de Jesus. Então você vê que Jesus tem uma dinâmica de espiritualidade totalmente diferente dessa espiritualidade mágica. Eu vejo aí uma espiritualidade mágica. Não é só ir a Israel para receber isso aí, mas é subir no monte, né? Tem pessoas que sobem no monte para do monte trazer uma espiritualidade mágica para as pessoas. O meu monte não é um lugar. Jesus está conversando com a mulher samaritana, é porque a gente não lê a Bíblia. Ele está dizendo, olha, não é lá nem é aqui. Onde que é? Onde que é? Meu amigo, quando o véu se rasgou, a presença de Deus saiu do templo, saiu das paredes. Deus está nas pessoas. Deus está onde estão os adoradores, onde se reúnem as pessoas para adorá-lo, para servi-lo, para clamar a Ele. Então observe que a espiritualidade estabelecida pelo Jesus Cristo de Nazaré é uma espiritualidade desprovida de magia, desprovida dessas associações com a mágica, com a coisa que acontece, com subir no monte, com fazer diversos procedimentos para receber, né? Elementos fenomenológicos, como está dizendo aqui o grande vulto teológico, estudioso das Sagradas Escrituras, o Tavares, né? O homem vive viajando aí pelos céus do Brasil, buscando fontes primárias no estudo antropológico, cultural, social. Pois é isso, pastor Wellington. A pessoa, quando ela atrela essa viagem com um poder mágico, né? Outro dia eu escutei, olha, vem aqui na comunidade X, porque o fulano está chegando de Israel e ele tem uma coisa nova, uma unção nova. Olha, irmão, me desculpe a sinceridade, mas a unção nova é quando você abre a tua interioridade para receber o Jesus Cristo de Nazaré e para viver a vida de Deus na tua caminhada cristã. Pastor Tavares, seria interessante pensar que se alguém quiser observar algum costume judaico, isso não constituirá problema desde que a pessoa não veja nisso uma condição para a salvação e nem prometa através dessas coisas tornar alguém mais espiritual. O problema seria justamente a conotação, por exemplo, dado às festas e aos costumes judaicos por pessoas de movimentos judaizantes. Por exemplo, dizem que se não celebrarmos as festas, estaremos sendo devedores ao Senhor e que celebrar seria repreender o espírito de Roma, da igreja, que o evangelho estaria de volta a Jerusalém.
E alguém mandou um torpedo aqui dizendo o seguinte: meu líder na igreja diz que nós temos que ir a Israel, porque a Bíblia nos obriga. É verdade? Temos que orar também por Israel? Então, essas leituras de textos sem contexto é um pretexto que acaba levando a esse tipo de equívoco. E quando você fala de costume judaico, eu não vejo a questão do costume judaico como uma coisa negativa, mas eu, levando para o viés antropológico, cultural, eu me preocupo. Não, se alguém usa, por isso que eu perguntei, seria interessante pensar se alguém quiser usar, mas não como algo para salvação, algo como se tornasse alguém mais espiritual, não teria nenhum problema. É tipo o Caio Fábio que está usando o kippah agora, né? Aquele que, não sei se é kippah, aquele negocinho lá, muito bem. E ele diz realmente que aquilo não é para salvação, mas deixa para lá. Olha, Wellington, não tem nenhum problema, mas eu como pastor, como formador de opinião, em primeiro lugar, como servo, como Paulo diz na carta aos Romanos, antes de ser apóstolo, ele se apresenta como servo. Como servo, eu recomendo que não use, que não cultive, porque nós estamos numa cultura ocidental, nós estamos numa outra cultura, e quando você começa a interculturalizar, quando você começa a fazer essa aculturação de elementos de uma outra cultura, no contexto fenomenológico religioso, você corre um risco muito grande de caminhar, de descambar até para o sincretismo. E isso pode trazer um problema muito sério. Daqui a pouco por exemplo, alguém está colocando o nome de Ministério de Purim, de Tumim, e trazendo isso como uma coisa santa, uma coisa sagrada. Isso é muito problemático. Eu quero também aproveitar para dizer o seguinte: essa questão do uso de elementos neojudaizantes para o contexto, não apenas trazer, pastor Erasmo citou muito bem a questão de quem vai buscar, de quem traz e anuncia que ali está realmente. Isso aí é uma coisa, do ponto de vista antropológico, é mágica. Isso aí é uma prática muito exercida pelos indígenas da região do Alto Rio Negro, que se envolvem com totemismo, por exemplo, e que não tem nada a ver com cristianismo. Absolutamente. Isso, inclusive, é uma violência cultural até. Então, além de ter essa problemática, pastor Erasmo, de trazer, tem a outra problemática, eu quero aqui complementar, aliás, eu quero enriquecer, eu quero dar aqui uma floreada para a sua fala, né? Um filodendo Ricardói para a sua fala, certo? Dizendo o seguinte, que não apenas trazer, mas levar. Tem gente levando saco cheio de pedido para queimar lá no monte. E aí um dia desses descobriram que dentro do saco era papel de embrulho, não ia nada dentro do saco. E levavam absorvente, levavam uma porção de coisa dentro do saco. Ridículo! Levando lá para cima do monte para queimar. Tem outros levando pedido. Só leve meu pedido que eu preciso ganhar um carro. E a pessoa leva lá para o monte de Israel. O pastor Erasmo, eu que não quero ser recorrente com a fala dele, mas eu quero corroborar quando ele cita João capítulo 4, o diálogo de Jesus com a samaritana, em que ele lança por terra aquele paradigma religioso do Monte Gerezim, onde ele diz que o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade, independente do local.
Eu não sei se os colegas aqui vão concordar comigo, e não sei quantos adversários e quantos adversos eu vou granjear com essa minha fala, mas eu não quero ser grosseiro nem mal educado com ninguém. Mas há por aí, inclusive, gente proclamando retomada de território. Vamos retomar o território, porque esse território aqui é nosso, aqui é sagrado. Que isso, meu irmão? O que é isso? Onde você está? Aonde você está trabalhando ali? Pastor está trabalhando lá no Jardim Primavera. Não tenha medo de fazer lá. Vamos cercar de anjo e tomar aqui. Vamos retomar aqui o território que o diabo tomou da gente novamente. Essa é uma outra prática. Eu queria lhe interromper e lançar uma pergunta aqui para o pastor Adailton, pastor Tavares. Que o pastor... pegando um gancho disso que o senhor começou a falar, o pastor Isaltino Gomes Coelho, filho, escreveu o seguinte sobre a rejudaização da igreja. Rejudaização da igreja. Ele diz o seguinte: a rejudaização do evangelho tem um lado comercial e o outro teológico. O comercial, ele diz, se vê nas propagandas para a visita à Terra Santa. O judaísmo girava ao redor de 3 grandes verdades, ele continua dizendo: um povo, uma terra e um Deus. No cristianismo, há um povo, mas não mais como etnia. A igreja é o novo povo de Deus, herdeira e sucessora de Israel, composta de homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Há também um Deus que se revelou em Jesus Cristo, sua palavra final, mas não há uma terra santa. No cristianismo não há lugares e objetos santos. O prédio onde a igreja se reúne, e que alguns chamam na linguagem do Antigo Testamento de santuário, não é santuário. As palavras gravadas em pedras, acabou seu ministério, e que agora o Espírito Santo nos dá liberdade, você se torna então uma pessoa madura. Transformar uma pessoa de menino para maduro é quando ele compreende que tudo que tem no Velho Testamento tem que ser confirmado no Novo Testamento. Se não tiver confirmado no Novo Testamento, ele não precisa mais obedecer. Por isso, festa do tabernáculo, festa das primícias, essas festas não são mais necessárias no Novo Testamento. Quando eu entro no o meu quarto é tão poderoso como o Monte Sinai. O meu quarto é tão poderoso como eu vou a Israel. Então, eu sou radicalmente contra. E quando eu vou numa igreja que eu vejo a bandeira de Israel, eu me assusto. Eu me assusto. Às vezes eu imagino o que está acontecendo. Porque esta paixão por Israel, a promessa entre Israel é uma promessa entre Deus e Israel. Isso eu entendo. Em Romanos capítulo 11, Paulo fala que no final, quando a igreja for arrebatada, Deus se voltará para Israel. Então, nós não temos nada a ver com Israel. Nós temos no tempo da graça, no tempo da igreja. Então, não é possível, ou não seria bom ver bandeira de Israel, coisa de Israel. Isso não é necessário, irmãos. Hoje, Deus está olhando para todas as nações da mesma maneira como ele olhava para o povo de Israel. Deus hoje ama o baiano, Deus ama o pernambucano, Deus ama o cearense, Deus ama o maranhense, Deus, assim como ele amava toda aquela cidade de Canaã. Então, voltar ao Velho Testamento é ter um retrocesso tremendo. Voltar ao Velho Testamento é voltar a ser menino na compreensão da lei, da graça. Pastor Erasmo, só para a gente caminhar aqui para o finalzinho, está chegando muito torpedo dizendo o seguinte, são os ouvintes que vão mandando. O pastor da minha antiga igreja arrecadava dinheiro da igreja para ir para Israel. Como devo agir para esclarecer a ele? Então está chegando. Olha, você aqui, não tem nem como você esclarecer a ele, porque ele é o sacerdote, ele é o líder máximo da igreja. Até mesmo você criar um canal de diálogo com ele pode gerar uma ideia de que você está se rebelando contra a ideia dele ir exatamente para lá, né? É um quadro realmente bastante complexo, né? Porque fala de uma fatia da igreja evangélica que termina se lançando nesse mundo, termina se lançando
nesse negócio de olhar para o Antigo Testamento e trazer essas figuras, essas festas e aplicá-las para dentro de um contexto. Você imagina o contexto maranhense, o contexto ludovicense, o contexto das cidades hoje, cidades urbanas, é o contexto das pessoas. Que na realidade, o que a gente tem que fazer, e é isso que os pastores estão aqui caminhando, é olhar além do que está posto. Então, quer dizer, qual é a intenção disso, né? Por que você vai? Porque, por exemplo, tem muitos outros lugares que as pessoas podem ir. Por exemplo, viajar, fazer uma viagem para a África, uma viagem missionária para a África. Por exemplo, quem quer passar 15 dias numa viagem missionária, quem quer mobilizar a sua comunidade local para ir fazer uma viagem para a África, para o norte da África, por exemplo, né? Para o Sudão, fazer uma viagem para a Ásia, quer dizer, investir 15, 20 mil reais numa viagem dessa para você ir lá e levar esperança para aquelas pessoas, ou mesmo um projeto de alcance missionário, né? Então, assim, é muito do que está por trás da visão, do que está por trás da ideia. Então, se o irmão está nessa comunidade, e aí o meu posicionamento é esse, é um posicionamento particular. Se o irmão é parte dessa comunidade, está aí, participando, então você tem que andar de acordo com a visão. É assim que a gente prega nas nossas comunidades. Eu sou pastor de uma comunidade, ensino e peço que aquelas pessoas andem de acordo com o ensinamento que eu estou dando. Agora, o sujeito está lá, está se submetendo a isso, está reclamando e continua lá, tem que se submeter ao sistema. O sistema é esse que está lá posto, né? Então, caminhando assim, a gente vai para frente. Pastor Tavares, para fechar agora, um outro fator que foi abordado pelo pastor Exaltino é a tal restauração do sacerdócio, que é o pastor visto como intermediário da relação do homem com Deus. E sabemos que no Novo Testamento o sacerdócio universal do crente fica claro. Nenhum filho de Deus precisa de sacerdotes humanos para ter acesso ao Pai. Temos a Cristo como nosso mediador. Então, o pastor Exaltino, tive a oportunidade de tê-lo, não diria como um mestre sistematicamente como o reverendíssimo teve aqui, mas pude ouvi-lo me deliciar com as suas palavras sem nenhum tipo de bajulação ou idolatria. Glória seja dada a Deus. Concordo plenamente com o sacerdócio que ele acaba de declarar, e de que não há necessidade para você ter que recorrer a uma determinada pessoa que pode assumir sobre você um poder tão grande que é capaz de perdoar os seus pecados. Porque, por exemplo, o Erasmo definiu um dia desse aqui, colocou no seu programa com a pastora doutora Ruth Júlia, falando da importância da confissão. A confissão é importantíssima. Eu estou de pleno acordo com ele. Precisamos resgatar a confissão. Mas é claro, ele não falou isso, mas eu tenho certeza que ele tem consciência. A confissão não para que o Erasmo perdoe o pecado da pessoa, não para que ele esteja ali na condição de sacerdote para perdoar o pecado, porque isso aí não existe. O sacerdócio é universal. Nós estamos voltando a um neo-iluminismo, antropocentrismo, aonde o homem está se tornando importante a ponto de ser considerado merecedor de primícias, além de dízimos, trízimos e outros ismos, primícias e não sei o que mais, porque ele é o sacerdote. E para finalizar rapidinho, quer dizer o seguinte:
Gente, vamos ter muito cuidado com esse negócio de nação, de raças, porque a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em línguas completamente diferentes. Existem algumas traduções, que não estou dizendo aqui que são pecaminosas, estão erradas, que às vezes a raça está no plural lá. Cuidado, raça no plural é um erro crasso, é um erro gravíssimo. Raça só existe uma. Existe 3 troncos antropológicos, conforme a maioria dos estudiosos, que é o negroide, o mongoloide e o mestiço. Existem apenas esses 3. Existe uma corrente que defende o Cáucaso, mas é uma corrente frágil que não tem muita força acadêmica nem teológica. Muito bem. Ponto final do nosso debate. Pastor Adailton, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado, pastor Wellington. Eu me alegro, eu respeito o muçulmano, mas eu não sou muçulmano, então eu não preciso ir todo ano à Arábia. Como cristão, não preciso ir a Israel, não preciso arrecadar dinheiro para isso. Eu sou cristão, não sou muçulmano. É um prazer estar novamente aqui. Deus abençoe a todos. Meu querido pastor Erasmo, obrigado pela sua presença. E essas 2 figuras emblemáticas estarão hoje à noite no programa Vida Renovada? Vamos bater um papo hoje no Conversa de Príncipe, fazendo uma análise aí desse processo, desse fechamento dessa primeira parte aí, né? Desse contexto político, né? E aí eu vou levar esses homens aí pro Vida Renovada para ver se a gente consegue despertar as consciências adormecidas pela inércia da vida, né? Abraço a você, obrigado pela tua companhia aqui, né? Na roda. E é bom, viu, Elton, estar aqui dando a minha cooperação nesse programa que tem libertado muitas pessoas, tem sido bênção demais para muita gente. A despeito das incompreensões em relação à postura dos pastores aqui. Nós somos amigos, somos irmãos e amamos a todos. Agora aqui é um ambiente de debate, de discussão, então todo ambiente de debate, de discussão é assim mesmo, né? Então você não pode perder hoje à noite, às 22 horas, aqui na 92.3 FM, o programa Vida Renovada com o pastor Erasmo Carlos, e hoje a presença do pastor Adailton e o pastor Tavares falando sobre este desenrolar político, né? O que aconteceu nas eleições aqui, as eleições municipais. Então hoje à noite você não pode perder, fique ligado, porque muita coisa vai ser dita hoje aqui por esses Caminoflower. Pastor Tavares, obrigado. Um abraço para meu netinho Lucas Vitor, um beijão no coração desse garoto lindo. E dizer que a carta aos Gálatas, aqui corroborando a fala do nosso pastor Adailton, é o alvará de liberdade cristã. Muito bem, gente. O debate fica por aqui. Volto já já com o controle remoto.